Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu acho um dos objetivos dessa discussão aqui, como o Vale ainda é uma iniciativa muito recente, né? Eu acho que a gente está no início de uma conversa, né? De quais são as virtudes aí do Vale Cultura e, eventualmente, trazer alguma problematização, né? para essa história, mas ressalvando que isso tudo é muito recente, né? Ao mesmo tempo, como sempre, nós estamos num ambiente político e, às vezes, as discussões político-ideológico-partidárias, principalmente quando o negócio não tá ainda consolidado, podem tender a ultrapassar um pouquinho a discussão político-filosófica, né, o conceito que levou à implantação desse vale, e mesmo a discussão econômica, né, que é central nessa discussão de como, quanto e como é que essa grana toda deve circular, pode circular no meio cultural, né? Então, nós vamos fazer uma rodada inicial. Eu proponho que as falas não sejam muito longas, mas cada um dos participantes aí pode pegar no seu viés que achar mais importante. Eu vou começar com o Fábio Maleronca pelo seguinte, porque o Fábio, além de ser da Secretaria Municipal de Cultura, pegou a discussão no MINC, né, o contexto onde o Vale Cultura foi gerado. Então, eu acho que ele pode trazer um pouquinho para a gente algum subsídio histórico-político dessa iniciativa. Fábio. Alô. Valeu, Alex. Queria, antes de mais nada, parabenizar o festival, né? Eu acho que com o Curu, com Conexão, e agora com o Sim, a gente começa a trazer um processo para São Paulo que é bem interessante. O Brasil está sem uma grande feira de música, tem um momento de crise econômica na Europa, onde as grandes feiras rolam. A gente está começando um processo juntos que pode culminar num processo mais interessante, que é São Paulo ter sua feira de música, sua grande feira de música, de um jeito diferente. Eu acho que a fusão desses festivais, do jeito que tá rolando, né? A ligação a ideia de você ter uma ponta na França, uma ponta na China, a gente conseguir trazer uma discussão sobre a música africana, trazer os grandes festivais para cá, num evento que eu acho que cada vez mais eu estou entendendo que, sem querer, acabou dando certo, né? Que é você ir fazendo em vez de fazer um mega evento, você vai fazendo uma sequência de eventos que a gente vai trazendo todas as feiras de música para a gente poder discutir negócio, sem uma discussão medíocre sobre o negócio, né? A gente acabou de lançar uma empresa de cinema em São Paulo, que é lastreada na ideia do circuito exibidor de filmes. A gente foi fazer as contas para a gente desenhar a empresa, e como a gente, desde o Ministério, tinha participado da concepção da Ancine e da Rio Filmes, a gente estudou os modelos, e a gente foi fazer as contas, né? E qual é a realidade que a gente tem hoje na cidade? A gente tem 43 céus, uma série de equipamentos como esse que vocês estão vendo. Uma rede de 60 equipamentos. É uma grande rede. E quando a gente foi fazer as contas para montar a empresa de cinema, a gente percebeu que nós, prefeitura, tínhamos na mão, sozinhos, 155 mil lugares de cinema dia, contando os nossos cinemas, as nossas salas e tal. A empresa foi montada em cima do circuito de distribuição, e a gente conseguiu uma coisa que foi consensuar todo mundo para produzir o processo político que gerou uma empresa em 10 meses, que foi aprovada anteontem pela Câmara Municipal, não ontem, pela Câmara Municipal, em definitivo. Estou dizendo isso porque a gente tem que pensar a música da mesma forma, nós temos que pensar uma estrutura da mesma forma. O Brasil não pode ficar sem feira de negócio, nós temos que trazer essas feiras para o país, para a gente também discutir rede, circuito municipal de cultura, circuitos de cultura, aonde a gente precisa ir, né? A cidade
é grande demais e soberba demais, né? São Paulo é uma cidade que, estava falando disso agora, que acha que está na frente da política pública. A gente tem muito o que aprender, muito o que trazer, a gente tem que se colocar numa posição diferente, inclusive para a gente poder ver nossas falhas e avançar nas políticas culturais. Eu estava falando isso porque parte de uma discussão sobre esse processo de festivais de música que a gente está apoiando, mas que, de certa forma, quando você está pensando, vamos fazer uma feira de música, vamos incentivar as redes de músicos para se organizarem, as redes de produtores, vamos trabalhar com uma outra lógica na cidade, a gente também está discutindo o consumo cultural, né? A ideia do Vale, eu acho que tem uma questão que eu acho muito importante na mudança de modelo de desenvolvimento na área de cultura. Aí a gente tem que voltar no tempo, mais ou menos como foi a briga por financiamento cultural no Brasil. Acho que é legal falar isso. Todo mundo sabe que no governo Collor acabou-se com o Ministério da Cultura e com o modelo de financiamento direto de cultura que existia no Brasil, que não era um modelo bom também. Mas acabou a ideia de Ministério da Cultura. A partir de 92, 93, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei do Audiovisual, elas se consolidaram como o principal mecanismo de financiamento cultural. Todo mundo sabe que o Brasil, no Brasil a gente tem Jabuticaba e Lei Rouanet, o único país do mundo que a gente tem um modelo de financiamento baseado no mecenato, né? É um modelo com uma série de problemas e que foi importante no momento de recuperação da indústria. Lei de incentivo é um dispositivo transitório, é para durar durante um tempo que a economia está em crise, depois você volta, corrige, como você baixa o IPI quando a indústria ela ficou como um modelo permanente de financiamento cultural. Como funciona o processo da lei, né? Na verdade, você aprova um projeto e discute esse projeto, se ele é bom ou ruim, com um intermediário um diretor de marketing do banco, que é quem vai realmente definir se aquele seu projeto vale ou não vale a pena. Isso produziu um reflexo, isso produziu um monte de coisas e produziu um tipo de relação com a indústria, que é essa relação do produtor com o diretor de marketing. O dinheiro está concentrado na produção e, segundo, o produto cultural é determinado de acordo com o interesse das empresas. A gente está cansado de saber que tem um monte de gente que capta o dinheiro, coloca a peça em circulação e não está muito preocupado se vai ter público ou não vai ter público, porque a peça já está paga, né? A conta já está paga. A Fernanda Montenegro, outro dia, estava falando o seguinte: bom, mas como era antes? Antes, o ator ia no banco, pegava o empréstimo, o produtor lá da peça, fazia a peça, o teatro tinha que encher, porque tinha que pagar o empréstimo. Senão não pagava o empréstimo. É assim que se funcionava. Ia lá, pegava o carro, colocava no prego, pegava o dinheiro, fazia a peça tinha que lotar, porque você tinha que pagar a produção. A gente está diante de uma grande mudança com a entrada do Vale Cultura. E é importante que todo mundo perceba o que está acontecendo. Eu chamo o Vale Cultura de... O Vale Cultura ele vem na peça de reformulação da Lei Rouanet, né? Então, o FICART, o Fundo de Cultura e o Procultura. Eu não vou entrar em detalhes sobre como funciona cada um desses projetos, porque eles fazem parte de uma grande peça de financiamento cultural. Mas eu queria discutir a questão do Vale, especificamente. O Vale é um projeto que, cada hora, você tem uma estimativa da Casa Civil, né? Se fala em 7 bi e, no máximo, até 21 bi
de investimento. O Bolsa Família é um programa de 18,6 bi, e é o programa de distribuição de renda mais importante do país, né? Se fala em 7 bi, eu acho que é o número mais correto nesse primeiro movimento. Eu acho que dá para dar vocês podem dar um detalhamento melhor dos números de modo geral. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente está tirando, né, a política cultural está tirando dinheiro da produção e colocando dinheiro no consumo. Então, vamos pensar aqui como funciona o Vale, né? Quem é que recebe o Vale? Quem recebe o Vale é um trabalhador de 1 a 5 salários mínimos. Vamos pensar um professor que ganha até R$3.000 por aí, tá? Esse cara recebe o Vale, se acumula, o Vale Cultura, você não precisa gastar ele no mesmo mês, ele é acumulativo durante 1 ano, e você tem direito a comprar bens culturais. Qual é a primeira crítica que se faz ao Vale Cultura, na hora que ele entra como modelo de financiamento? Então, não sei se todo mundo entendeu, na verdade, esse professor que eu estou falando, ele tem o sindicato aderindo, ou um carteiro, por exemplo, ele tem R$50 por mês para gastar com cultura. Com o quê? Eu não sei como ficou a distribuição de produtos final, mas eu sei que a TV a cabo saiu da lista. Então, ele pode comprar livro, ir no cinema. Não é pouco. Não é pouco. Se você pensar, em 12 meses, você tem... quanto? 600, é isso? R$600. Um casal tem R$1.200 para gastar com cultura. Então, não é pouco. Vamos pensar que as duas empresas façam adesão ao Vale Cultura. Qual é a transformação, então? Qual foi a primeira crítica? O apelido jocoso que se dava nas redações de vários jornais ao Vale Cultura era de Vale Molejão, Bolsa Pagode, Bolsa Funk. Era assim que se referia ao Vale Cultura, com o mesmo preconceito, na verdade, com o que se refere às linguagens populares. Por quê? Porque a crítica era a seguinte: o pobre ou o trabalhador, até 3 salários mínimos, não sabe direito consumir cultura. Ele vai gastar com qualquer porcaria. O que é uma grande bobagem. É a mesma crítica ao Bolsa Família. Quando o Bolsa Família começou, a galera falava: vai comprar cachaça com o Bolsa Família. O pessoal vai comprar... Ninguém vai trabalhar. Ninguém vai... O povo vai se acomodar. E, na verdade, a gente sabe que o índice de escolaridade aumentou, o índice de desnutrição diminuiu, que isso está depositado... Enfim. O Vale Cultura foi a mesma coisa. É um benefício em larga escala, né? Então, essa é a primeira questão. A imprensa, e é importante que se diga isso, nesse momento que o Vale Cultura vai ser aprovado, a mesma imprensa que sempre bateu em editorial, eu não vou citar os nomes dos veículos, mas que sempre criticou em editorial o Vale Cultura, é a mesma imprensa que hoje tenta entrar no Vale Cultura para poder vender jornal, né, ou para poder vender revista. Então, hoje, vocês podem reparar que os editoriais estão muito mais tranquilos, porque o Vale Cultura entrou e agora está todo mundo querendo entrar no Vale Cultura. Mas por quê? Porque isso representa uma transformação importante no cenário brasileiro. A partir desse momento, o cara pode... cultura vira um direito, né? E o cara tem recursos de fato. A produção cultural brasileira vai ter que mudar, porque agora você tem recurso, o cara vai poder consumir cultura, então vai ter um deslocamento, né? E aí, nas conversas que a gente consegue ter com o pessoal do IPEA, ou com gente que está pensando aonde se vai gastar esse dinheiro, você começa a descobrir que, provavelmente, a gente vai ter que ter, por exemplo, na cidade de São Paulo, o impacto na cidade de São Paulo previsto
é de mais de 2 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, 2 bilhões de reais é o preço, é o valor da Lei Rouanet inteira. No Brasil inteiro, o valor é um orçamento gigantesco, né? Pois bem, a pergunta é, o que o cara vai consumir, então? Provavelmente, em pouco tempo para a política pública, 4 ou 5 anos, a gente vai ter que ter uma rede de cinema nas periferias. Que não tem. Os produtores vão construir cinema na periferia, porque agora tem o Vale, o cara vai poder ir no cinema. Ele não podia? Não podia. Essa que é a questão que está simplesmente colocada. O cara não podia, agora ele pode. Mas para ver o quê? O Homem de Ferro? Para ver filme porcaria? Para ver o que ele quiser. O que você quiser ver. Eu acho que o primeiro impacto do Vale vai ser na música. Porque é a estrutura que você pode trabalhar com shows móveis de um jeito mais flexível. A gente vai ter que ter uma adaptação das pequenas produtoras que estão nas periferias para poder dar conta desse mercado. Porque a sala de cinema você demora 2, 3 anos, é infraestrutural, demora 2, 3 anos para você construir. A música dá para você trabalhar de um jeito mais leve do que uma sala de cinema. Eu acho que o primeiro impacto vai ser na música. Acho que a primeira grande beneficiada a primeira linguagem beneficiada do Vale Cultura é a música. Acho que, mas isso é suposição, a gente vai ter que esperar os números para ver a bola rolando de fato. Acho que o mercado livreiro no Brasil, que é muito pequeno e muito concentrado, todo mundo sabe, a comparação do número de livrarias da cidade de São Paulo com a de Buenos Aires é muito pequeno, vai ser bastante dimensionado também. Eu acho que na área de inovação, a área de games, algumas áreas da nova economia criativa, da área de tecnologia, também vão despertar em outro sentido, no sentido de desenvolvimento tecnológico dos clusters, dos hubs, para dar conta dessa realidade. Mas o fato é, a gente está diante de uma mudança no cenário da política cultural. É só a gente parar para pensar que o Vale representa em orçamento, em atuação, em gestão, muito mais do que 7 bi, são 3,5 vezes o orçamento do Ministério da Cultura. Então, é um valor muito grande, colocado numa ponta que nunca se colocou dinheiro no Brasil. Eu acho bom. Eu acho legal o cara fazer uma peça pensando que a peça tem que encher. Eu acho legal o cara fazer um show pensando que o show tem que encher, que o show tem que ser bom, que tem público e que é isso daí. Eu acho que a gente volta a um modelo muito interessante. Tem 18 adesões de empresas, é bastante, né? E eu acho que é uma invenção brasileira. Eu acho que a gente volta ao caminho que a gente não deveria nunca ter saído, que é essa invenção brasileira do restaurante por quilo, no fim das contas. O cara inventa uma forma de tentar comer mais barato e de pagar como ele pode pagar. O prato não é tão harmônico, mas a conta é razoável, é o jeito que o cara tem de se virar. O Vale lhe dá um instrumento de decisão na mão das pessoas. Ele vai ser criticado porque ele é um mecanismo de correção de desigualdade. Ele é um mecanismo de transferência de renda, né? E é importante a gente pensar em como que a gente vê a realidade do país, porque educação, a reforma da educação passa por consumo cultural e passa por aumento de repertório das pessoas, né? Se alguém pegar qualquer pesquisa sobre o Enem, vai descobrir isso. Tem um papel, que é o papel transformador da cultura, mas tem um papel que é fazer, sim, com que as pessoas consumam cultura, porque isso necessariamente ajuda no processo educacional do povo brasileiro. E ninguém precisa falar que esse não é o principal problema que nós temos. Então,
Minha fala é essa daí. Passar aqui para o Júlio, só falar uma coisinha antes. Eu achei muito interessante a sua referência aos restaurantes por quilo, né? Porque, na verdade, a situação é um pouco parecida. Eu acho que não existe um restaurante por quilo no qual você não consiga fazer, sim, um prato bacana, um prato balanceado, né? Um prato correto do ponto de vista da alimentação. Claro que não são todos os pratos que as pessoas fazem que têm as misturas adequadas, né? Mas é um pouco essa questão, né? E o Júlio, a empresa do Júlio é a Ticket, né? Cujo carro-chefe é o Vale Refeição, né? Então, eu vou aproveitar o gancho para pedir para o Júlio trazer para a gente uma visão dessa implantação aí, porque a Ticket vai ser uma das operadoras do Vale Cultura. E até onde eu entendi, o Júlio está otimista com essa operação. Já somos operadores. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado à organização do evento, um abraço ao Joseph pelo convite. Bom, o tema dessa mesa, ele induzia uma polêmica, se o Vale Cultura seria mais do mesmo, se eu não estiver equivocado, ou uma revolução cultural. Dentro da Ticket, a gente não tem essa polêmica, porque nós temos a possibilidade de olhar para o Ticket Restaurante e ver o que aconteceu no mundo da refeição do trabalhador nos últimos 37 anos. E se alguém tem dúvida se isso ajudou a economia e ajudou a qualidade de alimentação do trabalhador brasileiro, imaginar que ele se alimentava de quentinha e não existiam todos esses restaurantes que estão aqui ao nosso redor há 37 anos atrás. Trazendo para o mundo cultural, eu não tenho a menor dúvida que os produtores e os empresários que olham o mundo cultural, o mundo da música, como negócio, que estiverem mais atentos e tiverem um pouco mais de coragem e arrojo, vão procurar as periferias, como você citou, Fábio, ou os interiores do Brasil, porque, inevitavelmente, você vai ter... Como é que é a brincadeira? Só fazer um parênteses aqui. Em cada cidade do interior, você tem uma agência do Banco do Brasil, uma praça e uma igreja, certo? Em cada agência do Banco do Brasil, alguém vai estar recebendo um Vale Cultura. Um carteiro. Em cada cidade do interior tem pelo menos um carteiro, certo? Esse cara vai estar com um cartãozinho com R$50 na mão. E 90% dos municípios brasileiros, a Yasmin não vai me deixar mentir, que eu trouxe cola para não errar nos números aqui. 84% dos municípios brasileiros não possuem museus e 86% não possuem teatros, que dirá equipamentos culturais preparados para receber adequadamente músicos. Então, é um dinheiro carimbado para que seja usado em cultura, dentro disso música, e que hoje não tem onde ser gasto, a verdade é essa. Então, não há a menor dúvida que nós estamos na iminência de uma revolução no mercado cultural brasileiro. Nós que estamos nisso, não no mercado cultural, mas vivendo do ticket restaurante, do ticket alimentação, há 37 anos, nós não temos dúvida nenhuma que nós estamos na iminência de uma grande revolução. E é evidente que, até no mercado do programa de alimentação do trabalhador, de vez em quando a gente é contaminado com discussões ideológicas contrárias, e nós somos totalmente apartidários. É evidente que isso sempre vai acontecer, e a polêmica é saudável e o questionamento é saudável. Ao meu modo de ver, isso o debate ele é muito salutar para que a gente possa evoluir nas conversas. Mas não tem a menor dúvida que nós estamos na iminência, e quem vive disso e quem está mergulhado no ambiente cultural tem uma oportunidade única de surfar numa grande onda de investimentos que se fala da ordem de 25 bilhões em 5 anos no mercado cultural brasileiro como um todo, envolvendo aí livrarias e todos os equipamentos culturais que estão descritos na lei. E se você quiser questionar, pegando carona um pouquinho no que o Fábio falou, aonde serão gastos, é a mesma coisa questionar
se um funcionário vai querer almoçar um hambúrguer um dia. Você pode fazer um programa de alimentação saudável para ele, como a Ticket tem, como as grandes empresas do nosso negócio têm, mas você não tem o direito de cercear. Se ele quiser assistir o Homem de Ferro, ele vai assistir. Hoje ele não tem recurso para assistir nada. Hoje ele não vai, ponto. Vou repetir, 84% não tem onde ir, porque estão nas cidades de interior do Brasil afora. Não tem onde gastar. E mais, o salário dele não vai para isso, gente. Ele não usa o dinheiro dele para isso. Ele vai receber um cartão com um dinheiro que é carimbado e ele só pode usar nisso, em assuntos relativos ao mundo cultural, em equipamentos culturais, shows, teatros, livrarias, livros. Então, é uma oportunidade única. Nós somos suspeitos em falar que somos fãs desse modelo, porque é um modelo que compartilha isenção fiscal com investimento do segmento do setor privado. É um modelo extremamente moderno, dado que não onera a folha de pagamento como onera o salário. Explicando o que eu quero dizer, se você é empresário, se tiver algum empresário aqui, se você der R$50 de aumento para o seu funcionário, isso custa para você R$120 de encargos sociais e trabalhistas e direitos, etc. R$50 de Vale Cultura serão R$50, mais uma taxa que é ticket. Justamente, mas, de fato, são R$50. Então, é um mecanismo extremamente moderno, que não tem um ônus demasiado no empregador, e que você, por parte do governo, ele abre mão de um recurso que o empregador já teria que pagar, que é o imposto de renda dele. 1% do imposto de renda ele vai deixar de contribuir para o governo e vai contribuir para a sociedade. Então, eu não tenho dúvida, a gente não tem dúvidas, de que esse tipo de iniciativa ela traz para a sociedade brasileira uma autêntica revolução, e, nesse caso, para o ambiente econômico e cultural do Brasil. Obrigado. Oi. E agora a gente tem a Solana Stackelberg, né, do Banco Bom Sucesso, de Minas. E a Solana trabalha nessa interface, está no banco, mas na área de cultura, né? Então, eu acho que ela tem uma contribuição aí específica para dar para a gente. Obrigado, Solana. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo evento. Eu acho que é interessante, importante eu falar um pouquinho sobre o Bom Sucesso. Me aconselharam a isso, não é isso, Coro? Porque é um banco pequeno, desconhecido, né? Principalmente aqui na Praça de São Paulo. É um banco privado de uma família mineira e que trabalha principalmente com crédito. E há 18 anos tem a área de cultura e esporte e atua como patrocinador, mas numa escala pequena. Ele é um banco pequeno, mas principalmente no que ele compreende como desenvolvimento econômico e de negócios no campo da cultura e dos esportes. Para exemplificar, a gente desenvolveu uma plataforma de captação pessoa física, que hoje 6 clubes, grandes clubes, trabalham com ela. Um dos clubes é o Flamengo, e que consegue fazer toda uma operação bancária de recolhimento, né, de doações via pessoa física por meio da lei do esporte, e depositar esse dinheiro na conta do Banco do Brasil, e assim aumentar a performance de captação dos projetos aprovados nas políticas públicas. Vamos lançar na semana que vem a primeira experiência, que vai ser a cultural do banco, com o Grupo Galpão. Me parece que fecharam o nome www.chapeuvirtual.com.br e que possibilita, então, que as pessoas destinem, né, parte do seu imposto de renda, 6%, até agora, se tudo der certo, na tramitação da Lei Rouanet, da nova Lei Rouanet, passará a poder fazer com 8% do seu imposto devido, quem tiver declaração completa. Além disso, a gente tem uma outra forte linha de atuação que a gente especifica como formação de patrocinadores.
a gente percebeu, e com pesquisas, né, a gente percebeu que a maioria das empresas não patrocinam porque não sabem patrocinar, não tem gente, não tem musculatura, não tem tempo, não tem paciência, não quer mãe de atleta na porta, tem medo da cultura, do barulho da cultura. E o banco, como um acelerador de negócios e como um desenvolvedor, né, do campo empresarial, percebeu perante os clientes dele que poderia ali ter um trabalho interessante a ser feito, e assim a gente tem iniciado várias empresas na cultura e no esporte. Para vocês terem ideia, nesse último mês a gente conseguiu iniciar 5 empresas. Não são empresas que querem visibilidade de marca, são empresas que têm todos os seus produtos vendidos, mas querem um relacionamento melhor com as suas comunidades do entorno, com o seu funcionário, enfim, que é um diálogo mais qualificado. E, nesse viés, trago para vocês uma informação de... hoje a gente está à frente de 350 indústrias mineiras que não patrocinam e querem patrocinar, e não tem estrutura para isso. E por que precisam da cultura? Porque sem cultura não tem criatividade, sem criatividade não tem inovação, e sem inovação não tem indústria. Isso é um problema gravíssimo. Não há indústria, seja ela de qual segmento que for, que persevera sem inovação, ainda mais, né, nesse mundo global. Então, a gente percebe que, evidentemente, que os mecanismos tornam, né, essa possibilidade mais atrativa, os mecanismos do mecenato, mas, ao mesmo tempo, há, sim, uma preocupação grande de se começar a planejar um tipo de investimento diferenciado no campo cultural, porque é uma necessidade estratégica, assim, né? Um funcionário, seja do comércio, da indústria, do serviço, se ele não tem um apuro cultural, se ele não trabalha, se ele não é incentivado a isso, muito possivelmente essa empresa não vai conseguir estar à frente e competitiva como se espera, como o mundo vem se transformando. Então, em linhas gerais, é isso. A gente faz vários outros trabalhos, mas eu não acho que é pauta, mas sempre a gente desenvolve, né? O Curu conhece bem o trabalho do Bom Sucesso. A gente tem as contas correntes, a maioria das contas correntes da lei municipal e da lei estadual de Minas Gerais, porque tem um atendimento diferenciado, tem um olhar diferenciado para esse produtor, a gente oferece serviços e produtos bancários para eles, do giro certo ao talão, esse é engraçado, ao talão de cheque carbonado, que é antigo, mas que para o produtor faz a maior diferença, né, ter o carbono na hora de assinar o cheque, que é um olhar realmente da produção cultural da gestão. Em relação ao Vale Cultura, nós consideramos, sim, isso uma abolição, assim, é um grande avanço, mas não apenas pela questão da possibilidade do consumo, mas muito mais um olhar ampliado de incentivo, de motivação, de uma forma de que o assunto consumo cultural esteja em pauta e dentro das famílias, né? Eu estou no banco há 90 dias, eu era presidente da Fundação Cláudio Salgado, que administra o Palácio das Artes, a Serraria Souza Pinto e o Centro de Arte Contemporânea de Belo Horizonte, e a gente, num plano, né, de 5 anos de planejamento até hoje, a gente aumentou a frequência de público de 400 mil pessoas para 900 mil pessoas, uma programação 70% gratuita, e que as pessoas não iam para o Palácio das Artes, eu não sei se aqui tem muita gente de Belo Horizonte, porque não se sentia acolhido, achava que aquilo ali é um lugar de rico, um lugar que não era apropriado para ele, para a família dele. A última exposição que a gente fez lá, a gente teve a visitação de 200 mil pessoas. Então, assim, programação gratuita. Então, eu acho que o desafio é mais complexo em relação ao consumo, não necessariamente esse recurso ele vai representar a democratização, tem que ter muito cuidado com dirigismo. Eu acho que tem uma questão libertária muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as empresas precisam ter a responsabilidade de promover uma discussão
mais complexa, mais profunda, e apresentar possibilidades para esses funcionários de consumo de uma forma mais ampliada, para não se ficar, né, com o olhar restrito do consumo. E, nesse sentido, não é um medo, mas é só uma observação, que esse vale ele não promova a exclusão, né, porque você hoje tem uma oferta de programação e também de fruição, né, que ele não tire a possibilidade da pessoa estar fruindo um patrimônio histórico, um bem coletivo, um patrimônio da humanidade, que essa discussão não se restrinja num ponto específico do consumo, que eu concordo, não é pouco, é muito, mas que não vire só um viés. Sobre a operação do Vale Cultura, para um banco do tamanho do Bom Sucesso, é inviável. A taxa de 6% não paga todo o back-office que está por trás disso. Acredito que a Ticket ela tem essa condição técnica e institucional, porque tem capilaridade, está no Brasil inteiro, tem tecnologia, e já está credenciada, principalmente, as casas de espetáculo, enfim, é parte do seu negócio, do DNA, não é isso? A gente já tem Então, nisso há 37 anos. Né? Exatamente. Empresas operadoras, hoje, é só para quem tem muito estofo. Assim, o banco, por exemplo, se ele não tivesse prejuízo, se fosse 0 a 0, ele entraria por conta da área de atuação dele, né, por querer estar contribuindo, colaborando para isso. Mas, para nós, esse é prejuízo. Um back-office de um cartão magnético, ele é muito grande. Desde a compensação até o credenciamento em toda... Fazer acontecer aquele... Né, passar o cartãozinho e o dinheiro sair, tem muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Aí eu estou falando de tecnologia e de gente que trabalha. Né, para vocês terem ideia, a captação de recursos pessoa física... por meio do site, né, dessa tecnologia que a gente desenvolveu, que o Flamengo está usando, a gente deve ter mais ou menos 60 pessoas por trás. Não dedicada exclusivamente a isso, dedicada a umas 10 e por trás, na cadeia, na esteira do banco como um todo, porque esse dinheiro passa por compensação, passa por... Você tem muita gente, de controle, né? Normas do Banco Central, auditoria, advocacia, não é uma coisa simples. Mas, ainda bem que existem empresas, né, já capacitadas a essa operação, porque acho que isso representa um avanço, sim, mas eu acho que as empresas que são as fomentadoras, elas precisam, talvez, trabalhar com uma sensibilidade e um senso de oportunidade muito mais estratégico do que simplesmente uma forma de aumento de salário. Que se não... né, a minha torcida pessoal é que isso não se resuma a isso, que seja muito mais amplo. Eu traria aqui, talvez, só mais uma reflexão. Falei sobre o papel da empresa, né, sobre essa motivação ao acesso, ao convite ao consumo, uma reflexão sobre, hoje, a classe média, e aí muito em cima da nossa experiência lá da Fundação Clóvis Salgado, assim, a classe média hoje, tecnicamente, eu estou falando tecnicamente, né, enquadrada num determinado tipo de consumo, ela quer a dignidade da compra. Isso também é uma coisa muito interessante. A gente percebe isso muito lá. Muitas vezes a entrega gratuita, o acesso gratuito, representou, em algumas experiências nossas, e aí dependeu muito da forma que a gente abordou e dialogou com esse convidado, uma certa subserviência, que a classe média não quer. Ela quer a dignidade do consumo. Entendeu? Ainda mais que ela tem um estereótipo próprio, né? E isso faz a gente ter que observar todas essas entrelinhas de uma forma muito mais sensível. Porque isso também não apresento aqui com nenhum medo, mas é um cartão
de quem, a princípio, de quem já ganha menos do que 5 salário mínimo. É um cartão, a princípio, para os menos. Então, assim, que isso também seja colocado de uma forma muito sensível para que não vire uma exclusão cultural. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Eu tenho preocupações sociológicas em relação a isso. Assim, tem que ter uma dimensão. Mas, ao mesmo tempo, se a sociedade, se a imprensa não desqualificar tanto, se o poder público conseguir, né, imprimir ali as suas intenções afirmativas, assertivas, se não houver tanta perversidade, né, eu acho que, de fato, é uma abolição, é um convite, é uma massa que vai poder entrar a um novo mundo, que precisa aí se renovar e se rediscutir o tempo inteiro. É isso. Obrigado. Eu queria saudar a fala da Solana, porque a gente já vem observando, pelo menos no meio da música, uma relação em Minas bastante avançada, né, entre o poder público e as organizações da sociedade civil e tal. E a gente vê surgir, do meio financeiro, um pensamento cultural. É o sinal de que realmente esse processo lá tá rolando bem. Eu só queria te perguntar uma coisa. Se o Banco Bom Sucesso tivesse entrado, ou eventualmente viesse a entrar como operador do Vale, você estaria falando mais ou menos de que percentual para ser remunerado o banco? Não, você sabe só uma que curiosidade. você sabe que eu tentei esse dado e não consegui. Tentei falar com o meu chefe, porque ele tem esse dado. Eu não sei. Talvez, mas é porque ele não tem essa estrutura de back-office como a Ticket tem. Talvez 10%, você talvez consiga falar mais do custo dessa operação. Eu não poderia dizer de um percentual, realmente não saberia dizer. O que eu posso falar um pouco mais é que, quando você já tem toda uma estrutura montada, como a Ticket, de atendimento a empresas, através do Ticket Restaurante, você tem um ganho de escala grande, você tem um interlocutor que normalmente compra das grandes empresas, que é o profissional de recursos humanos. Vai ser o mesmo profissional que vai comprar para os mesmos funcionários nas grandes empresas, nos bancos, nos correios ou nas grandes empresas em geral. Então, você tem um ganho de escala interessante. E outra coisa, a especialidade nisso. A gente nasceu disso. A Ticket foi fundada no dia 2 de maio de 76, o Programa de Alimentação do Trabalhador nasceu dia 1º de maio de 76. A gente sempre viveu disso. É diferente. Então, vou dar um exemplo aqui. Você falou muito bem, fazendo até um comentário. Ninguém, nem o poder público, nem as operadoras, nem as empresas que concederão, no caso do banco aqui, como empregador, que concederá aos seus funcionários, ninguém pode se excluir do assunto onde será usado. Ninguém pode fechar os olhos e falar assim, 50, amigo, e faz o que você quiser. Por quê? Porque tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Todo mundo que está nessa cadeia produtiva, né? Então, quando você é um operador como eu, nós temos o plano de teremos um website com combos exclusivos com a cara do seu funcionário, específico com ofertas culturais com a cara do seu funcionário, aumentando o poder de compra. Se é R$50, mas o show custava 80, usando o ticket de cultura, você paga 50, você entra no show. Então, aumentando, inclusive, o poder de compra de um vale de R$50. Então, com responsabilidade para garantir o acesso à cultura de uma forma de qualidade. Eu complementaria com informação, né, gente? E que essa escolha seja feita, de fato, assim, seja uma escolha autoral, uma escolha pessoal, mas com informação, que você possa mostrar possibilidades, são tantas as possibilidades, porque o desenvolvimento desse consumo, assim, a gente chama isso, né, esse arranjo que está sendo dado, ele pode ser muito bom, muito qualificado, mas também perverso, na medida que essa pessoa pode, de fato, ali estar usando aquilo, né, sem fruir, sem transformar, sem agregar algum valor na vida dela, enfim.
Eu estava conversando ontem com um cliente do banco e, assim, a gente já sabe que nem guerra e nem crise muda nada mais. O mundo não muda, isso é muito louco. A guerra não muda e a crise não muda mais. O que muda? O que transforma? O sonho coletivo, o sonho individual e a cultura, a arte. Entendeu? Então, assim, um sistema financeiro precisa perceber isso, não só pela geração de emprego e renda, o nicho econômico que isso representa de PIB, pela economia criativa, mas porque, senão, ele não se reinventa também. Ele fica estagnado, ainda mais um sistema bancário que tem mais ou menos 800, 900 anos. E é maldito, muito, muito maldito na imaginação das pessoas. Então, assim, a nossa busca é essa, de fato, ter outro viés e outra colaboração mesmo, outra parceria com a sociedade. O Fábio, daqui a pouco, vai ter uma outra mesa no Centro Cultural São Paulo, é isso? E vai ter que se retirar. Então, talvez o que a gente pudesse fazer fosse fazer uma rodadazinha de poucas perguntas, umas 3, e passar para o Fábio, imaginando que talvez alguém tenha uma colocação, alguma pergunta para dirigir para ele. Pode ser assim? Eu vou fazer um... Nossa Senhora. Baixa aí, meu filho. Baixa o microfone, por favor. Eu vou fazer uma pergunta bem específica, bem particular. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou sócio de uma empresa de tickets, não um ticket de entrada, de acesso, né? Essa que está aqui, Simpla, que eu acho que a maioria aqui se inscreveu por ela. Pode usar o nome, está liberado. É uma empresa de acesso, né, de ingresso. E a maioria das atividades nossas são culturais, quer dizer, e lá eu vendo o ingresso por cartão de crédito, por débito e por boleto. O ticket, eu vou poder ter lá uma abazinha que o cara vai poder usar o ticket online, como se fosse um cartão de crédito. Normalmente, eu poderia fazer isso, quer dizer, isso vai ser viável. E a outra pergunta emendada é... não haveria uma dificuldade de implantação em larga escala disso, por exemplo, nas periferias, ou é a mesma máquina que usa o cartão de crédito? Quer dizer, é simples assim, vai ser dessa forma, quer dizer, é rápido, simples e objetivo. E, por último, mais uma última coisa, quem opera o sistema, ele tem um custo semelhante ao que eu tenho hoje. Quando eu uso cartão de crédito, eu tenho que pagar 3,5%, 2, alguma coisa. Não é isso? Quer dizer, eu, o dono do estabelecimento, pago por isso. Eu sou uma casa de espetáculo, eu sou uma livraria, eu sou uma loja de discos, eu também vou pagar uma taxa pelo uso do ticket? São essas perguntas. Obrigado. Júlio, antes de você responder, eu vou deixar fazer mais 2 perguntas, aí ver se tem alguma coisa, uma falinha final do Fábio, para a gente liberar ele e a gente continua na conversa. Mais duas perguntas aí. Especificamente para o Fábio, se tiver. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou produtor cultural. E a minha dúvida é assim, nessa mesa falaram sobre muitas coisas positivas e positivas e positivas. E eu fiquei imaginando na minha cabeça quais são as possibilidades negativas, os impactos negativos do Vale Cultura. Para começar, já não vai ter a lei de incentivo, ou vai ter as duas? Tá. Mais uma perguntinha. Aí a gente já responde em bloco. Mais alguém? Tem só mais uma lá. Aí a gente faz uma rodadinha aqui, depois abre de novo. Olá, meu nome é Rubens. Eu queria saber assim, existe, dentro dessa política que vocês colocaram, de repente criar um catálogo e ter algumas indicações para que essa cultura seja consumida de uma forma mais direcionada para coisas que realmente tenham um cunho cultural de verdade? O que vai impedir, existe algum modelo para impedir, de repente, uma casa noturna de fazer uma festa, onde tem uma banda ao vivo, e ela está recebendo seu cachê de 2.000, porém o cara vai fazer uma festa onde é uma festa open bar, e na verdade ele coloca 1.000 pessoas lá, ele está faturando 5.000 e continua pagando 2.000 para o artista? Essa é uma questão, né? É uma questão chave do Vale Cultura. Eu acho que eu prefiro dar um exemplo prático do que ficar teorizando. Estava falando com um amigo meu, que é o diretor de teatro importante aqui de São Paulo. Aí eu estava conversando sobre o negócio do Vale Cultura. Aí o cara chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Eu disse, pô, cara, eu estou fazendo uma peça
mas ela está fazendo saló. Mas que patrocinador vai querer financiar saló com Lei Rouanet? Aí, eu falei assim, ninguém vai querer financiar saló. Saló é um texto do Marquês de Sade, que já foi filmado pelo Pasolini e é bastante escandaloso ainda. Ninguém vai financiar. Você acha que o patrocinador vai associar a marca? Ele falou assim, pô, eu faço isso há tanto tempo, eu não consigo financiamento nunca para isso. Não vai conseguir, né? Porque não está dentro da lógica do mecenato. É muito comum, você, na produção cultural, o cara fazer um projeto que é besouro azul, e quando ele vai apresentar para o patrocinador, ele está borboleta vermelha. Assim. Ela muda a ideia do projeto inteiro dele para poder captar o recurso. É a coisa mais comum. Isso produziu um efeito horrível na produção cultural brasileira, que é a domesticação da área de cultura, que não é uma área necessariamente domesticável. Você muda a estética do troço porque você está condicionando a aprovação ou não aprovação do patrocínio pela empresa. Eu cheguei para o cara e falei assim, você já pensou que com o Vale Cultura, quem vai decidir se vai ou não vai na peça é o cara que está recebendo o Vale Cultura? Isso muda muita coisa. Coloca problemas de exploração de marketing de guerrilha. A gente está fazendo, nesse momento, um seminário sobre carnaval de rua. Segundo N estudos estimativas, que a gente está acompanhando lá, dizem que o carnaval de rua de São Paulo, daqui a 2, 3 anos, pode virar o maior do país. O que estava todo mundo falando é como você contém marketing de guerrilha dentro do carnaval de rua e você não pasteuriza todos os blocos de carnaval. A questão das festas, quer dizer, de você ter uma exploração comercial do Vale, de duplo faturamento, de triplo faturamento e tal, era uma questão chave mesmo. A gente vai ter que colocar isso na mesa. Agora, a gente vai ter que esperar o problema chegar para ver como vai resolver. Não tenho dúvidas que a gente vai ter uma série de problemas com o Ministério Público, com fiscalização, implementação do Vale. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. A maioria do uso do Vale Cultura, como é no caso do Bolsa Família, vai ser o uso mais correto possível. Sim, uso no seguinte sentido, mãe comprando livro de literatura para o filho. Esse é o grande uso do Vale Cultura. É o cara indo no cinema, no teatro infantil, porque, por exemplo, teatro infantil é um negócio que o cara faz para quebrar o galho, para depois fazer o teatro adulto, né? E aí você não consegue ter a grande produção de teatro infantil, que é fundamental para um país, porque isso não dá dinheiro. Esse é o uso do Vale Cultura. Você pode ter certeza que 90% do uso é o cara ir no cinema, é levar o filho no teatro infantil, é comprar o livro, é comprar disco. A base do uso... As exceções a gente vai ter que trabalhar como exceções. Não tenha dúvida, como foi o lobby da TV a cabo para entrar no Vale, não tenha dúvida que todo mundo vai querer entrar no Vale como salvação da lavoura. E da lavoura de muita gente que está quebrada. Então, isso aí. Obrigado, gente. Júlio. Fez 3 perguntas. Sim, sim, sim. Se pode comprar pela web, como é o cartão de crédito? Sim, desde que seja o uso adequado, né? Desde que então ele vai poder entrar e adquirir bens e serviços culturais. A sua outra pergunta é se a maquininha é a mesma. Sim, a maquininha é a mesma, funciona da mesma forma, e a economia do produto é a mesma também, é igual. Então, 3 vezes sim. Tem, evidente. Não, aí são negociações sempre muito à parte, muito diferenciadas. O que eu posso te garantir é que o retorno é bom para todo mundo, porque falar assim, você paga X%, porque as negociações são variáveis, mas eu te trago Y, 1000 pessoas a mais para o seu estabelecimento, ou vendo X mil livros a mais, né? Então,
é bom para todo mundo. Em vez de olhar o lado vazio do copo, de quanto eu vou ter que pagar de... Pô. Então, senão ninguém aceitava cartão de crédito, né? Também pagam cartão de crédito, pagam a taxa, certo? Mas acontece que pare de aceitar cartão de crédito e veja o que acontece, né? É bem esse o raciocínio. Respondendo à pergunta dele, né, na minha opinião, negativo desse processo é que está contemplado o trabalhador da empresa que tem o lucro real, a gente está falando de 48 milhões anuais, ou seja, é muito pouca gente, né? É só o trabalhador que é empregado com carteira assinada. A gente tem um Brasil informal, um Brasil em desenvolvimento, um Brasil da pequena e média empresa, Brasil do lucro presumido e os outros. Então, assim, eu vejo isso como um grande problema, por isso que eu acho que não pode se resumir a um benefício ou de aumento salarial, ou, né, é claro que ele vai atingir milhões de pessoas, mas somos 190 milhões de brasileiros, não é isso? Então... Isso é algo a melhorar, respondendo a pergunta, né? Algo a melhorar. A pequena, micro empresa, ela é parcialmente contemplada, dado que o benefício não incorpora ao salário, mas ele não tem direito ao abatimento do imposto de renda. Não tem. Aqui na Folha de São Paulo, né, você estava comentando, na Folha, no dia 4, as empresas que se cadastraram, que aí você teve restaurante, salão de beleza, quer ver? Salão de beleza, restaurante, empresas, por exemplo, em Cacoal, em Rondônia, elas se cadastraram. E o repórter foi atrás da empresa para poder perguntar se a empresa sabia que, neste caso, não tem direito ao benefício fiscal. Todas responderam que não, que acharam que iam ter. Evidentemente que um salão de beleza, até onde eu saiba, não tem um faturamento de 48 milhões de reais. Então, desse cadastramento, isso é uma questão que precisa ser olhada. Eu queria achar aqui, mas eu já não enxergo mais de perto. 27 empresas ligadas à saúde, 18 cabeleireiros, 12 organizações sindicais, entre as 1.129 empresas cadastradas, 43 restaurantes, bares e lanchonetes. Ou seja, ela pode até, de fato, investir no Vale, mas ela não tem o direito ao benefício fiscal. O repórter, a todos os empresários que ele perguntou, desistiram. Não vão dar isso para o funcionário, porque para ele representa um custo. Júlio, essa mesma matéria fala que, por enquanto, só teve 0,5% de adesão do objetivo do Vale, né? Do teu ponto de vista, como implantador, você acha que essa dinâmica está boa ou... Absolutamente dentro do normal. A dinâmica dentro do mundo corporativo, de novo, o Vale Cultura, ele não é um benefício, não é um incentivo de 100% por parte do governo. Ele necessariamente vai requerer um investimento por parte da empresa. E, como todo mundo sabe, qualquer investimento por parte da empresa, ele requer aprovação, requer orçamento, requer budget. Então, como a lei saiu no segundo semestre agora, agosto, setembro, né, Rafa? Finalzinho de agosto, muitas empresas entraram no processo de aprovação disso, isso tá caminhando. Já o Sindicato dos Bancários aderiu, né? Já aderiu, e todos os bancos do Brasil já vão conceder o benefício para seus funcionários abaixo de 5 salários mínimos, só que entre o sindicato aprovar e a empresa comprar, produzir os cartões, entregar e distribuir os vales, tem um delay aí, 3 meses, 2 meses, o número é absolutamente normal e a gente não tem a menor dúvida que isso vai explodir no ano que vem, 2014. Existe um perfil, né, que é do funcionário do lucro real.
do ponto de vista de qualificação, do ponto de vista de instrução, do ponto de vista de conhecimento, né? Se pensar na indústria, no mínimo ele tem que ter uma formação técnica. E me preocupa isso, né? E o Brasil das empregadas domésticas, o Brasil dos camelôs, ele não está contemplado. Né? Tem até direito, pode receber, só que é parcialmente contemplado. Não consegue abater depois de renda. É verdade. Não tem o benefício fiscal não total. É completo. Só retomando essa tua fala, então, se eu entendi bem, pela curva da coisa, no primeiro semestre do ano que vem, sem dúvida, é que a gente enxergaria... Olha, Sindicato dos Bancários e o Sindicato dos Metalúrgicos, os dois sindicatos já aderiram. Só para começo de conversa, né? Fora centenas de outros empregadores que não são dessas duas mega indústrias. E os Correios vão licitar nos próximos meses. Estamos falando de 120 mil funcionários nos Correios recebendo Vale Cultura nos próximos meses. Quer dizer, então, todos os funcionários do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander, de todos os bancos do Brasil, receberão, todos os funcionários abaixo de 5 salários mínimos, receberão Vale Cultura nos próximos meses. Em relação a esse ponto, então, se a gente retomar essa conversa em junho, julho do ano que vem, vai ser muito mais realista a avaliação. É isso. Já poderemos ter um mapeamento, inclusive, da utilização do benefício e poderemos falar em cima de dados concretos, de fato, a utilização em música, cinema, teatro, cultura em geral. O que eu ponderaria aqui é isso, assim, quantos sindicatos são fortes, como os dos bancários, eu sou bancária, como dos metalúrgicos, né? Quantos sindicatos são tão fortes? E por exemplo, os bancos, os grandes bancos, como o Banco do Brasil, você já tem ali um pensamento, pelo menos, um planejamento de inclusão cultural muito bacana. Você tem um CCBB, o assunto existe dentro da empresa. Caixa Econômica e tal. Então, assim, de certa forma, você já tem um instrumental de qualificação desse funcionário para um viés diferenciado ali de relação, né, com o mundo. Mas quantos são? Não são tantos. O Brasil não tem tanto sindicato forte como os bancários, os metalúrgicos, entendeu? Assim, e aí eu não estou falando de minoria, não. Pelo contrário, estou falando da maioria, né? Como é que está o nosso tempo para perguntas? A gente tem mais 5 minutos. 5 minutos? Então, vamos fazer mais uma rodadinha de 3 perguntas e a gente já vai para as considerações finais. Perguntas? Alguém? Se não tiver, eu já passo a palavra para eles falarem. Quando você coloca na mão das pessoas que recebem o Vale Cultura a decisão do que vai ser consumido, você também está restringindo as atividades que estarão dentro desse circuito. Uma vez que é o que é mais popular, o que está tocando nas rádios, e nós temos um mercado gigantesco de artistas que não conseguem entrar nesse setor e que, portanto, é uma luta muito maior para ser popular e para chegar no público de massa mesmo. Lotar em São Paulo um teatro com a galera cult de São Paulo está fácil, mas chegar na massa... E que não é nem metalúrgico e nem bancário. Exatamente. Né? Então, eu queria saber qual é a proposta para inserir e fazer com que esse contato aconteça entre a massa, que será beneficiada pelo Vale Cultura, e o que está sendo produzido por esse mercado independente, que está muito forte e representando muito, hoje em dia, o que vem sendo produzido na música do Brasil também. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, porque a gente já... Não, né? Então, a Solanda vai fazer a fala final dela e depois o Júlio. Na verdade, eu não tenho resposta para vocês, isso é política pública, né? Eu nem poderia falar em nome disso. Eu costumo brincar que, na cultura, temos 3 grandes problemas.
O primeiro problema é planejamento, o segundo problema é planejamento e o terceiro problema é planejamento. Né? Então, assim, é isso, é debatendo, é reivindicando, é ponderando. Acho que o Ministério da Cultura abriu uma frente importantíssima, estratégica, acho que atende nichos e já inclui, já traz, é um fenômeno, é muito importante, mas o Brasil é muito maior. Né? Então, é isso, a gente precisa, de fato, as pessoas que pensam cultura, olhar e se imergir no planejamento e na gestão cultural de uma forma muito mais profunda para que essas transformações aconteçam. A política, até onde eu conheço, não contempla isso que você está dizendo. E, tudo bem, vai sair da mão da decisão do gerente de marketing da empresa, mas vai para a mão de um determinado perfil empresarial. Eu, por exemplo, a princípio, eu tenho toda uma... Né, eu sou bancária. O que é um bancário? Né, geralmente, você tem interesses comuns. Você é de uma faixa de... Personalidade é demais, mas você é de uma faixa de consumo, que geralmente tem coisas em comuns. Então, assim, pelo menos no banco que eu trabalho, gostamos de música clássica, gostamos de... Entendeu? Primeiro, eu lamento que o representante do poder público não pudesse responder essa pergunta, porque ela é mais dirigida a quem... O Vale Cultura é um programa do governo federal. Como eu falava mais cedo, a gente tem a experiência do ticket restaurante, que nos ajuda muito a debater esse assunto. Quando você fala do ticket restaurante, até hoje há quem nos pergunte se a gente também não está... Se muito da utilização do ticket restaurante não vai para grandes cadeias de restaurantes, para consumo de massa. E a minha resposta, como eu falei mais cedo, só dar a volta no quarteirão aqui, no nosso centro de São Paulo, e perguntar da importância, não apenas do ticket, mas do Vale Refeição, para os pequenos donos de restaurantes aqui da região. Eu garanto para você que é 80% do faturamento deles. Então, naturalmente, ao longo do tempo, isso vai acontecer no cenário cultural também. Porque o valor é grande e suficiente para irrigar todas as iniciativas culturais. Não tenho a menor dúvida disso. A polêmica, hoje, ela existe porque a gente ainda não tem volume na rua. Quando esse volume estiver na rua, nós da Ticket, como a gente vive o programa de alimentação do trabalhador há 37 anos, a gente não tem polêmica nenhuma dentro de casa. Isso vai ser uma revolução cultural para todos os segmentos culturais, a gente não tem dúvida disso. É evidente que vão se beneficiar todos os segmentos, inclusive os grandes. É evidente. Ninguém é bobo. O Fábio falou aqui, existem lobbies de outras indústrias, não tão culturais assim, querendo morder um pedaço disso. Natural. Mas não resta dúvida que vai ser bom para todo mundo que está nesse meio. E aqueles que olham cultura como um negócio e que estiverem mais atentos e mais dispostos a investir, em especial periferias e cidades que não têm ofertas de equipamentos culturais, eu vejo como uma grande oportunidade. Porque o funcionário dos bancos, dos Correios, eu estou falando dos próximos 3 meses, dos bancos, dos Correios, nos próximos 3 meses vão ter R$50 no cartão e não vão ter onde usar. Não vão ter onde usar. Em 90% dos municípios brasileiros. Então, ele vai consumir cultura. Vai consumir pela web. Vai consumir pela web. Vai consumir localmente. Vai consumir através de projetos itinerantes. Um circo que seja itinerante, que esteja lá. Um show que seja itinerante, que esteja na cidade dele, na região. Vai consumir através de programas como a Ticket tem, que é a Semana Ticket Cultura, que a gente tem há 7 anos fazendo, todo ano. Então, oportunidade para acontecer consumo cultural, a gente não tem a menor dúvida, vai ter para todo mundo. Na fala inicial dele, o Fábio, você infelizmente não pegou, dizia que esse deslocamento do poder de decisão, né, passar
da produção para o consumidor, no limite é legal, né? Eu acho que numa fala do meio aí, quando ele mencionou a questão do saló, né, a gente sabe que quando está na mão de uma empresa decidir diretamente o que ela vai patrocinar, é óbvio que a preocupação com imagem da empresa acaba se sobrepondo à questão da diversidade cultural e, eventualmente, da, vamos dizer assim, conveniência daquele produto, né? Então, nesse sentido, a colocação do Fábio como poder público é que jogar essa grana no consumo, de alguma maneira, areja, beneficia a história. Aí eu complementaria dizendo o seguinte, que é muito difícil para o poder público, na maior parte das situações, das políticas que ele está envolvido, fazer o papel curatorial que decide se essa grana vai por aqui ou vai por ali, né? Então, eu acho que essa política tem que ser entendida como uma das políticas de um conjunto de políticas, né? E o caminho para beneficiar e fortalecer a produção independente, que você mencionou, necessariamente passa por outras políticas, né? Mas eu diria o seguinte, que se a gente parte de ambientes de desconfiança, a gente frequentemente quebra a cara. Por exemplo, um programa que no início, em outra gestão do Ministério da Cultura, foi muito controverso, foi um dos pontos de cultura. Porque a ideia é que se você jogasse dinheiro na ponta diretamente, você ia ensejar muita confusão, se não corrupção e desvio de verba. E o que a gente viu naquela experiência, sem discutir o mérito de se ela foi descontinuada ou não, mas o que a gente assistiu naquele momento é que, em geral, na sua maioria, esse dinheiro foi bem operado, né? Tudo bem com uma certa dificuldade de certos grupos de fazer o acerto de contas, justificar os gastos, mas, em geral, pode-se dizer que o dinheiro chegou bem, né? Então, a ideia de que, quando você joga dinheiro na ponta, ele acha sua destinação, né? E eu acho que cabe também um pouquinho para o produtor e para o distribuidor de bens culturais ser criativo, né? Você pode disputar o mercado, né? Como livreiro, por exemplo, você pode se dirigir aos lugares onde você tem concentração de gente que tem o vale e oferecer o produto, né? Eu lembro quando eu trabalhava na editora, depende do produto, evidentemente, não dá para fazer isso tão fácil com teatro, mas quando eu trabalhava em redação, você tinha livreiros que iam lá oferecer livros de diversas distribuidoras e que as pessoas, principalmente na época do recebimento do salário, se sentiam tentadas a fazer um investimentozinho num livro bacana, né? Então, aí também está um pouquinho da criatividade dos produtores e distribuidores de bens culturais acessar positivamente esse possível consumidor, né? Bom, acabou nosso tempo. Eu queria agradecer muito a Solanda, ao Júlio, ao Fábio, que já não está aqui com a gente, essas contribuições. Obrigado. A todo mundo e ao Simpósio Internacional da Música. Obrigado.